Sejam bem-vindos mais uma vez ao Superação Podcast. Hoje estamos aqui com meu amigo Marcelo Antunes. Seja muito bem-vindo, Marcelo Antunes. Hoje nós vamos falar aqui sobre coach. O coach está na moda, né? Depois o Pablo Marçal disse que ele não é ex-coach e a mídia tem tratado o coach como algo depreciativo, né? Como se fosse um charlatão, uma pessoa que é do coach. Eu trouxe aqui o meu amigo Marcelo Antunes, que é coach. E por sinal, um ótimo coach, e falo isso porque a minha esposa fez o curso de formação de coach com ele, então posso falar com propriedade. Trouxe ele que entende tudo do assunto para poder nos explicar isso aqui. Mas antes, Marcelo Antunes, eu queria que você se apresentasse, que você falasse o que você faz, o seu trabalho. Fica à vontade aí. Bom, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, nasci aqui no Hospital Iguaçu, aqui do lado, então tenho muito orgulho da minha cidade, de toda a história de Nova Iguaçu, tudo que eu tenho materialmente veio daqui, tudo que eu tenho de rede social e networking, familiares, tudo aqui. Então, amo minha cidade. E quando eu comecei a empreender em Nova Iguaçu, eu comecei como funcionário de uma empresa de mídia digital. Imagine mídia digital. Fui o primeiro vendedor da empresa. Depois de 9 meses fui convidado para ser sócio. E depois de um ano e alguma coisa, um ano e meio aproximadamente, eu fui oficialmente, assinei o contrato da empresa com um dos sócios e graças a Deus a empresa cresceu muito. E só que eu sentia muita necessidade de aprender. Nova Iguaçu era muito carente de palestras, de cursos. Hoje está muito melhor, mas antigamente era difícil você fazer um curso de gestão empresarial, por exemplo. Você queria fazer uma coisa, tinha que ir lá para o Rio, para Copacabana, para Barra, para Recreio, para o centro do Rio de Janeiro. Eu sentia, ia, né, buscava esse conhecimento, mas não tinha em Nova Iguaçu. Isso ficou martelando na minha cabeça. A empresa cresceu bastante, nós evoluímos bastante. Em 2015, por questões de sociedade, erros que eu cometi também na época, por falta de conhecimento, a empresa, em 2014, começou num processo muito negativo, de dívidas, uma série de erros que nós cometemos. O mercado mudou muito, depois daquela crise da Dilma, na época da Dilma, em 2013, o Brasil perdeu de 7-1 aqui, enfim, no nosso país, na Copa do Mundo. E aí que eu montei o Instituto Marcelo Antunes. Eu percebi que tinha necessidade, mas antes disso eu fui participar de uma palestra na Barra, de educação financeira, e lá foi me oferecido, fizeram uma oferta nessa coisa do só tem hoje, é a última, né? Esse gatilho de escassez que aplicam na gente. E foi assim, foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque eu não poderia naquele final de semana fazer nenhum tipo de curso, mas comprei e me vi obrigado, eu e um amigo meu, fomos a Cachoeira de Macacu, 4 horas e meia para ir, quase 6 horas para voltar. Ficamos 3 dias ali imersos num curso que praticamente ninguém dormia. E graças a Deus foi muito bom para a minha vida. Domingo eu voltei com muitas decisões e uma delas na segunda-feira é de me resolver com a minha irmã. Eu tinha uma questão com a minha irmã mal resolvida e fui até ela, pedi perdão. Tem até isso filmado. E ali começou uma nova jornada, né? Eu comecei a entender que eu precisava ter o conhecimento que eu não tinha enquanto eu era empresário. Nós, empresários pequenos, médios, empreendedores, pessoas liberais, nós aprendemos a trocar a roda enquanto o carro está andando. Poucos de nós se preparou para depois montar uma empresa. A gente monta a empresa e vai descobrindo no meio do caminho o que fazer. E muitas vezes faz errado. Então eu sou um empresário que era um funcionário, que deu certo. E depois do Instituto, eu comecei com um curso chamado Reaja, que foi o primeiro. Foram 31 edições. Depois eu fiz o Reaja com Deus, que era um curso de gestão emocional dentro da igreja, dentro das igrejas. Foram 33 edições. Criei, na época, o coaching grupo. Foram experiências. Depois eu fui fazer a formação em coach do Diogo Hudson, da Escola de Heróis, onde eu sou muito grato pela Escola de Heróis e pelo Diogo. Ele e a Flávia. Ali eu aprendi muita coisa. Em 2016, eu comecei a dar aula pela Escola de Heróis, pela formação da Escola de Heróis, que não era o meu filho, digamos assim. Em 2019 é que veio a primeira
formação em coaching cristão, a primeira escola de formação em coaching com base bíblica. E aí, nesse meio do caminho, eu criei o curso Mudei, que é um curso de gestão financeira e gestão emocional. Sábado, dia 5 de outubro, estaremos realizando a 106ª edição. Legal. Então, ninguém consegue fazer 105 vezes alguma coisa que não seja bom para o cliente, né? Nenhum cliente, nenhum restaurante se mantém aberto se a comida e o atendimento não for bom, né? Nenhum escritório de advocacia se mantém aberto se o cliente não estiver satisfeito. Isso é uma prova de que o negócio se consolidou. Hoje são mais de 13 mil alunos, 13 mil certificados entregues, fora workshop, treinamento, palestras que a gente não tem como contabilizar. Então estamos em 2024 aí com bastante trabalho, graças a Deus, e muito amor no que eu faço. Pô, legal, Marcelo. Então, pelo jeito, o coach não foi uma teoria que você aprendeu para aplicar nas pessoas. Pelo jeito, você acabou aplicando a si próprio tudo que você aprendeu lá e conseguiu resultados na sua própria vida através do coach primeiro, não foi isso? Primeiro começou comigo. Começou com olhar para dentro de mim, né? A gente não aprendeu, a gente não se conhece, né? A gente aprendeu a lidar com autoconhecimento depois, a maioria de nós, né? Depois de 30, 40, 50 anos de idade. Muitas pessoas que têm 50 anos nunca fizeram um curso. Quem não pôde ter acesso à escola, né? Então a gente vê essa deficiência. E eu fui no mesmo caminho. Eu fui começar a estudar um pouco depois dos meus 35 anos. Então eu percebi que eu precisava mudar a minha mentalidade. E como eu disse, né, resolvi uma questão com a minha irmã. E apesar de saber que eu estava certo e me considerar certo na situação, eu entendi que eu precisava perdoar a minha irmã, mas acima de tudo pedir perdão a ela. Pedir perdão a ela, recomeçar com ela uma nova história, e graças a Deus hoje nós temos uma relação muito saudável. Mas eu precisava mudar. Quando você muda, tudo muda. Verdade. Tudo muda quando você muda. Verdade. É isso que eu acredito. Então vamos lá. Vamos para o assunto que interessa. Polêmico. O coach é coisa de charlatão, Marcelo? É coisa que quer arrancar dinheiro dos outros? Explica isso aí, isso está acontecendo? Por que a mídia de vez em quando coloca dessa maneira, desse tom? Qual é a profissão que não pode arrancar dinheiro dos outros? Alguma profissão? Só advocacia. Só advogado. Só advogado. Então assim, eu sempre... O bacana do coach é isso, né? Eu não gosto de responder num bate-papo informal, respondendo com perguntas. Mas você vê que quando eu faço uma pergunta, a resposta por si só ela é suficiente. Qual é a profissão que não é possível enganar ninguém? Então o charlatão ele pode ser no coach, pode ser no dentista, pode ser o médico. Quantas vezes você vê médico aí atendendo e nem é médico? Mas as pessoas generalizam, né? Aí generaliza, pois é. Então, mas essa é a questão. Então, assim... quantos pastores, né? Nós somos evangélicos, eu sou evangélico há 16 anos, quantos pastores são, quantos não são e são julgados? Então, assim, hoje nós falamos de uma palavrinha usada dentro do nosso universo de produtividade, de coaching, é resultado. Mas o que a Bíblia fala? De fruto. Então é pelo fruto que você conhece, né? Uma árvore. Então, até nós batemos o papo antes, né? Naquela história de Davi, quando ele vai até o acampamento, levar a comida lá que o pai Jessé mandou, chega lá e se depara com aquela situação, Golias afrontando o exército, e aí ele vai lá e, enfim, para encurtar a história, ele decide lutar contra Golias. Aparece quem? Aparece Eliabe, dizendo, né, menosprezando Davi, desqualificando Davi. E aí, Davi sabe do prêmio, eram 4 prêmios, né? Casar com a filha do rei, ficar bilionário, não pagar imposto, e o exército filisteu serviu o exército de Israel. Davi, eu imagino, né, motivado a querer ganhar todos esses prêmios, motivado a resolver essas questões, vai para cima e Eliabe chama Davi de presunçoso e fala que ele tem um coração mau. E você vê o texto, o que Davi fala? Não posso nem conversar? Aí está escrito no versículo 30, então se virou. Então Davi, ele não deu importância para a opinião de Eliabe. Ele não foi contaminado por aquela arrogância, por aquela ignorância. Usando isso no meu dia a dia, eu não sou contaminado pela ignorância de alguém. Se alguém disser que é charlatão, é a opinião da pessoa. E ela pode ter tido uma experiência negativa também, que faz ela pensar isso. Mas aí o que eu ganho com isso? Eu ganho muito que o campo está aberto. Eu estou desbravando isso, estou entre aspas aqui na minha cidade,
Agora não, mas no início sozinho. E por causa disso, só de coach tive mais de 700 alunos. Surgiu um negócio maravilhoso. Além de ajudar muita gente, é um negócio, é o meu ganha-pão, né? Então, existe, mas eu não tenho controle sobre isso. Se cair um temporal hoje, eu não tenho controle sobre o temporal. O que o máximo eu posso fazer é me proteger. Né? Se fizer muito calor de madrugada, eu tenho que ligar o ar-condicionado. Então, não tenho muito controle sobre o que as pessoas pensam. Eu tenho controle sobre as minhas emoções, sobre as minhas ações. Existe, mas existe em qualquer profissão. Então, se alguém vem com esse papo para mim, eu vou concordar e vou perguntar, e qual é a sua profissão? Aí você vai falar, eu sou engenheiro. E não existe na engenharia, não existe na polícia, não existe no Ministério Público, não existe no Judiciário. Qual é o lugar que não existe? Me aponta um que não existe, né? Taca então a pedra, atira a primeira pedra. Então, eu acho que a gente tem maturidade, a nossa idade nos permite isso, mas o conhecimento. Tem muita gente que tem idade, mas não tem maturidade. Sim. E tem gente nova aí que já tem maturidade porque tem muito conhecimento. Sim. Então eu defendo essa linha. Eu penso que talvez haja uma confusão, porque quando você... a mídia sempre ela apresenta pessoas, coaches, que na verdade estão vendendo cursos. E Isso. Cursos que teriam a intenção de ludibriar as pessoas. Por exemplo... Como vencer a procrastinação? Estou usando esse exemplo porque eu mesmo tenho um treinamento de como vencer a procrastinação e por isso eu já pesquisei vários. Né? E nessa de pesquisar várias pessoas que oferecem esse tipo de serviço, você vê que, na verdade, o que eles estão oferecendo ali é puro marketing. Sim. Não existe uma ferramenta em concreto, eles não têm nem conhecimento. Alguns não têm mesmo. Não tem, por exemplo, você não tem como falar de procrastinação sem conhecer o sistema dopaminérgico da pessoa, de neurociência. Tem que saber como funciona, né? E as pessoas não têm conhecimento, mas estão criando produtos, estão vendendo esse produto usando técnicas de marketing, mas para não dizer que é marketing, porque está na cara que está enganando a pessoa, eles jogam para a conta do coach, eu sou coach. Por quê? Porque ele fez um curso de um final de semana, que deu para ele um certificado, um diploma de coaching, e ele usa isso para poder fazer outra coisa que não tem nada a ver com o coaching em si. Verdade. É que eu penso. Então, na verdade, eles não estão fazendo coaching, mas eles estão denegrindo a profissão do coaching. Sim, né? distorcendo, enfim. Então, para não ter dúvida, defina para a gente o que é coaching. Antes de definir, né, como é que eu faço para não ter esse tipo de problema? Eu falo para o meu aluno, olha só, se você fizer qualquer curso meu, a formação em coaching é um curso, o Reage Empresarial é um outro curso, o Mudei é um outro curso. Você faz o curso, se não for bom, você não precisa pagar não. Se ele não fizer sentido, se não valer a pena, se você sentir que está sendo enganado, não precisa pagar. Olha, gente, vocês estão vendo, Mas é verdade. Quem quiser se matricular no curso de Marcelo Antunes, olha, se não gostar, não paguem, Não vai, pago, vai o risco chover. É meu, o risco é meu, eu assumo o risco. Tá certo. Eu assumo o risco, então assim, você compra um carro que tem 5 anos de garantia, por que dá 5 anos de garantia? Porque a fábrica entende o que está produzindo, ela tem o know-how para isso. E eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência, eu ando tranquilo. Salmos 3, versículo 3, é o Senhor que nos faz andar de cabeça erguida, eu tranquilo. Então essa foi a minha forma que eu encontrei, e isso, graças a Deus, muita gente comprou o meu curso por causa desse gatilho de venda. E é verdade, se você não gostar, não precisa pagar nada. E até hoje não tive nenhuma devolução, entendeu? Muito pelo contrário. Eu tinha te falado nos bastidores, teve alguns amigos meus, inclusive pastores, que me pediram perdão. Porque tinha uma opinião formada sobre coach, achava que era coisa do diabo, coisa do capeta, porque você está falando aí que é charlatanismo. É uma palavra até bonitinha. Agora o cara vai dizer, isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. Então, assim, te deixa numa situação, né, como se eu fosse alguém que tivesse colocando o diabo na vida das pessoas. Eu sou contra isso, eu luto contra isso o tempo todo. Sim. Então, a minha forma de poder ficar livre disso, não gostou, não fez sentido, porque às vezes não, o curso é muito bom, mas não fez, tudo bem, então não precisa pagar nada, pronto. Eu não vou devolver o seu tempo. Mas nas primeiras horas você se apaixona, é difícil, né? E agora, em termos de conceito, né, o que eu aprendi é que coach veio do cocheiro, que definia ali, né, junto com o passageiro, para onde ele queria ir. É importante lembrar
A minha formação em coach, o que eu defendo é que o coach não dá palpite, não dá conselho, não dá opinião, não fala que está certo, não fala que está errado, não dá dica e não faz julgamento. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Olha, não dá palpite, não dá conselho, não fala que está certo, não fala que está errado, sabe, não dá dica, não faz julgamento. Que maravilha isso aí, eu ouvi isso diversas vezes. Marcelo, meu pai não conseguia pedir perdão ao meu irmão há 25 anos, o que você fez? Marcelo, a minha filha nunca disse para mim que me ama, o que você fez? Marcelo, o meu irmão não falava com não sei quem, o que você fez? Em 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Quero deixar bem claro que... Mas agora eu fiquei curioso, o que você faz? Pois é, cada caso é um caso. Explica aí pra gente. Cada caso é um caso, cada caso é um caso, mas a base central é ressignificar. Eu vou te explicar onde nasceu o coach cristão. A escola, que é o Instituto Brasileiro de Coach Cristão. Eu estava numa sala de aula, em 2015, fazendo um curso de coach, o meu primeiro curso de coach, e a pessoa que ministrou falou o seguinte, resumindo, coach é ressignificar, dar para um fato uma nova interpretação. E ela falou, explicando, deu lá o exemplo as torres gêmeas, o que os americanos sentiram, o que os outros, aqueles que derrubaram as torres sentiram, e não sei o que, e tal. E ela foi falando aquilo, eu levantei a mão para poder falar. E ela não deixou falar. Eu não sei por que não deixou. Aí eu com Deus, né? Eu acho que Deus não deixou porque eu estava ali, sabe? Eu estava maturando aquela que estava dentro de mim. E aí depois de quase meia hora, no intervalo é que eu consegui falar. E aí eu me lembrei de uma história bíblica muito conhecida, a história dos ladrões. Então eu coloquei aqui que existia na Bíblia, né? Em Lucas 23, relata a história da crucificação. Nós tínhamos 2 ladrões. Nós tínhamos o mesmo cenário, as mesmas pessoas e o mesmo Jesus. Aí o que eu aprendi? Isso eu escrevi no meu livro. Primeira coisa, o primeiro ladrão, ele avaliou a vida de Jesus. O segundo avaliou a própria vida. Eu acredito, no meu modo de interpretar, eu sei que você é teólogo, sabe muito mais do que eu, e eu reconheço isso com tranquilidade, mas no meu modo de ver, esse ladrão, o segundo, ele refletiu sobre a vida dele. Ele estava ali naquele momento de muita dor, porque o primeiro e o segundo sentiram muita dor. Lógico que não se compara a de Jesus, mas eles sentiram dores, porque eles também foram crucificados. A Bíblia diz que eles foram crucificados. Então ele teve tempo de avaliar a própria vida, ele não estava preocupado com a vida dos outros. Segundo, o primeiro ladrão queria que Jesus resolvesse o problema dele. Já o segundo queria resolver o problema de Jesus. Você vê a visão de um, a visão de outro. Terceiro, o primeiro ladrão tratou Jesus com ironia, com deboche e desrespeito. O segundo tratou com respeito, temor e reverência. O primeiro falou assim, tu não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro falou, Senhor. E aí o primeiro ladrão se preocupou com a vida na terra. O segundo se preocupou com a vida no céu. O primeiro ladrão só falou e não ouviu. O segundo falou, mas também foi ouvido. Depois, o primeiro ladrão, ele fez um monólogo com Jesus e tratou como um ouvinte qualquer. O segundo teve um diálogo com Jesus e deu a ele a devida importância. O primeiro ladrão acusou Jesus, o segundo defendeu Jesus. O primeiro ladrão continuou como ladrão, o segundo se tornou advogado. Olha aí, ó. Foi o primeiro homem que defendeu Jesus. Pilatos não defendeu, ninguém do povo defendeu, mas ele defendeu, no auge da sua dor. O primeiro ladrão não viu Jesus falar com ninguém, já o segundo viu Jesus falar com Deus. O primeiro ladrão perdeu tempo, enquanto o segundo ganhou tempo. O primeiro ladrão morreu ao lado de Jesus. E o segundo? O segundo vive. Incrível isso. O primeiro ladrão perdeu uma grande chance, o segundo aproveitou uma grande oportunidade. O primeiro ladrão achou que Jesus era um pobre coitado, já o segundo teve a certeza que ele era dono do reino. O primeiro ladrão continuou com o mesmo nome, ladrão da cruz, mas o segundo não. O segundo mudou de nome, de ladrão da cruz para cidadão do reino. Olha que coisa linda. Isso dá para a mesma história uma nova interpretação. Sim. Foi isso que eu aprendi. Falei, caramba, isso é bíblico. Então é dar um novo sentido. E aí entra o Marcelo Antunes, que foi rejeitado pelo pai. Meu pai me disse para minha mãe que eu não deveria nascer, e bababá. E eu, ao longo da minha vida, eu fui sempre procurando alguém para fazer o papel do meu pai. O primeiro foi o pai da minha irmã. Depois foi o pai do quartel, que eu tratava como pai mesmo.
E eu quebrei 17 taças do exército na época, eu conto isso no meu livro, e ele reuniu todo mundo e me chamou de bandido e de safado. Um homem que eu fazia cartinha, que eu fazia no dia dos pais, na época de Ano Novo e Natal tinha os cartões, eu escrevia, eu o tratava como pai, né? Que eu tinha essa dependência emocional. E o terceiro foi meu primeiro pastor, o Bispo Sérgio Nonato, que eu tenho muito carinho e respeito. Eu queria que esses homens fossem os meus pais, o meu pai, e eles não foram, não poderiam ser. E aí é o que eu fui entender, que eu tinha que perdoar o meu pai e dar para essa história uma nova interpretação, um novo significado, baseado na Bíblia. Mas você aprendeu isso não foi na igreja, foi no processo de coach. Eu aprendi, a igreja primeiro foi fundamental, Sim. mas aqui foi uma imersão de 3 dias. Entendi. Ali eu fui muito confrontado, entendeu? Tudo que eu devo à palavra de Deus, a vida que eu tenho a Deus. Mas eu não consegui enxergar isso. Então, num processo de coach, eu consegui. Numa imersão, eu consegui enxergar isso. Então, eu dei para esse fato uma nova interpretação. Eu não tratava desse assunto na igreja. Eu tratava do meu casamento, da minha vida emocional, mas esse assunto com meu pai eu não tratava, porque eu não entendia. Estava lá escondidinho no inconsciente. Eu não sabia que eu tinha essa dor. Eu não sabia que eu tinha essa carência. Eu não sabia que eu tinha esse buraquinho aqui, entende? Entendi. Então, quando você vai mergulhando no autoconhecimento, quando você faz perguntas profundas, quando você usa a janela de Johari, quando você usa a análise SWOT, a SMART, a roda da vida, o quadrante da vida e tantas ferramentas, você vai encontrando esses caminhos, você vai tirando, desatando esses nós, você vai abrindo esse espaço, aí o cocheiro, né? Você vai abrindo o caminho para a carruagem passar. É só isso. Então é muito individual, cada um tem a sua história. A sua esposa fez o curso comigo, ela teve uma experiência de uma forma, o outro viu de uma outra forma, e assim, nós respeitamos as individualidades do ser humano, mas o processo é maravilhoso. Então, se você tem algum tipo de opinião formada, ou você tem porque alguém te enganou, você viu por algum, ou você está fazendo julgamento sem experimentar ainda, e aí está perdendo uma oportunidade de experimentar uma ferramenta maravilhosa. O coach é maravilhoso. Todo mundo deveria fazer coach, inclusive pastores. Eu concordo com isso. Pois é. Agora, você disse que o coaching é mera ressignificação de crenças. Mas, porventura, o coach também tem como objetivo ajudar as pessoas a alcançar os resultados que elas querem? Hoje você tem coach de alta performance no esporte, você tem coach financeiro, você tem coach para criança, coach kids. Pô. Coach Kids? Tem, muito tempo. Tem formação de profissionais coach kids. Eu, por exemplo, não tenho atração porque eu não me vejo trabalhando com crianças. Mas quantas pessoas precisam aprender a ferramenta? Tem coach para médicos. E aí a linguagem é diferente. E algumas ferramentas, por exemplo, você tem na ferramenta de gestão financeira e operacional um CRM. Você tem talvez uma plataforma. E você tem o Excel. Você tem o Power BI, você tem alguma ferramenta que ajuda. Isso também faz parte. Eu atendo hoje 9 empresas, 9 empresários, né? Uns têm sócio, outro não tem, outro é um casal, um outro tem 32 funcionários, outro não tem nenhum, outro tem 2. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem ferramenta. E é aquilo que eu falei no início, ela começa a fazer uma coisa, ela acredita e vai, como eu também fui assim. Eu queria ser empresário, eu queria ser empreendedor, não queria ser funcionário, embora eu fui. Eu fui, inclusive, garçom do Mont Blanc, quando o Mont Blanc inaugurou. Eu fui aos Estados Gerais, depois eu fui garçom. Mas eu queria ser empresário, ser independente. Mas eu não sabia, eu não tinha ferramenta de gestão. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter 2 sócios de 18 funcionários. A primeira vez que eu fazia um curso de vendas, eu já tinha 4 anos de empresa quase. Eu não tinha feito um curso de vendas, e nem ninguém da minha equipe. Aí você chega num curso e fala, meu Deus, olha quantos erros eu cometo, quantos erros a minha equipe comete. Aí você começa a entender de processo, você começa a entender, você entende que a ferramenta auxilia, acelera o processo, diminui o risco de erro, às vezes anula os desperdícios, aumenta a produtividade em relação ao seu tempo, para com a procrastinação, enfim. Conhecimento é libertador, né, Alexandre? Conhecimento é libertador. O conhecimento é libertador. Com certeza. Eu aconselho a todo mundo que puder, tiver a oportunidade, fazer o curso de coaching.
porque você vai mudar a sua vida, você vai passar por processos interiores, internos, que você não conhecia. Isso vai fazer você crescer, você superar dificuldades, desafios. Isso realmente é muito importante. Eu mesmo, Marcelo, semana passada, pela primeira vez, eu fui num terapeuta. Eu saí de casa e falei assim, amor, eu vou no terapeuta. Olhou pra minha cara. Porque as pessoas pensam assim, pô, o cara é teólogo, o cara é psicoterapeuta, o cara trabalha com neurociência, o cara é advogado, o cara, né, cuida de pessoas. O que ele vai fazer na terapia? Todos nós precisamos, todos nós, cada um tem a sua neurose. Tem gente que não tem a humildade de reconhecer. É isso aí. Não, eu não vou no terapeuta, é preconceito. Não, se eu tiver que contratar um coach, eu vou contratar um coach. Tá vendo? Tem preconceito com coach, com terapeuta, com psicólogo. A igreja evangélica, até uns anos atrás, não aceitava psicólogo dando palestra. Verdade. Não tem muito tempo, não. Deve ter uns 10 anos isso. O psicólogo, tá? Antigamente, não tem muito tempo, não. Você que está me ouvindo, você vai lembrar. Quem tinha depressão entrava no gabinete pastoral, lógico, não estou falando que são todos, estou falando de maioria. Não estou generalizando. Mas eu vivo no Evangelho há quase 17 anos. Entrava no gabinete pastoral com a depressão e saía com o demônio. Porque o pastor falou assim, isso aí é demônio, vamos orar. Poxa, hoje não, hoje o conhecimento faz a pessoa ter entendimento. Vamos orar? Vamos orar. Deus cura? Cura sim. Mas dizer que é demônio, sem fazer uma análise, sem fazer um teste, sem ouvir, deixar a pessoa botar para fora, pode não ser demônio, é uma doença. Tem que entender que é uma doença, como câncer, como diabetes, como hipertensão, qualquer tipo de doença, tratar como doença. E aí você coloca um rótulo na pessoa que ela está endemoniada. Sim. Por uma ignorância, entende? Então, quantas pessoas sofreram com isso? Porque foram rotuladas com pessoas que estavam com o diabo no corpo. Quantas pessoas eu atendi? Falaram, Marcelo, meu pastor, meu irmão, meu pai falou que eu estou com o diabo no corpo. E eu vim aqui, e chegava lá, você atendia a pessoa. E depois de algumas sessões, a pessoa estava se sentindo livre disso, liberta disso. Deu isso, né, ressignificou e tal. Então, eu passei inclusive uma situação que muitos que verão aí o vídeo vão lembrar disso. Eu estava num evento, um retiro de igrejas, né? E tinha uma trilha que a gente tinha que passar. E nessa trilha, lá tinham várias igrejas, vários pastores. E eu estava num desses grupos, né? E uma menina começou a se tremer, passar mal, tal, porque durante a trilha, o monitor que estava levando tinha que botar pressão mesmo no povo. A intenção era provar as pessoas ali. Provocar, né? Isso. Provocar, né? Porque a gente não comia, não fazia nada. E era só confrontando as pessoas ali. E uma menina não aguentou, ela já tinha crise de ansiedade e aí explodiu, né? E aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, pastor, você não vai fazer nada? Expulsa o demônio. Eu falei, não, mas não é demônio. Como não é demônio? Aí começaram, sai. E aí chama a pastora. Aí veio a pastora presidente, né? E ela veio lá de baixo e abraçou a menina e sai, não saía. E ela ficou abraçada. E não falou mais nada, ficou abraçada. Você sabe, abraçada, né? Com o tempo a ansiedade vai saindo e tal. E a pastora, aí nisso eu desci. E a pastora lá em cima começou a espalhar que ela tinha expulsado o demônio e que nenhum outro pastor tinha conseguido expulsar. Eu não estou sabendo dessa história. E lá embaixo, eu conversando, as pessoas, a menina que expulsou o demônio. Aí eu falei, não, mas não era demônio, não, era ansiedade. Ela teve uma crise, um surto psicótico e tal. Não, mas a pastora expulsou o demônio. Eu falei, bom, aí não vou entrar no mérito. Rapaz, isso deu uma confusão. Porque a pastora começou a achar que eu estava desmerecendo ela. Meu Deus. Cara, isso deu um bafafá. Mas você vê a falta de conhecimento. Pois é. Né? No conhecimento nem mesmo espiritual, porque isso aí é um conhecimento espiritual. E o conhecimento psicológico também. Eu acho que o pastor ele tem que ter um conhecimento de todas essas áreas. Ele tem que dominar, ainda mais nos dias de hoje, onde nós vemos várias pessoas, crianças, tendo surto de ansiedade, coisa que não tinha um tempo atrás, depressão. E se o pastor não tiver conhecimento desses processos psicológicos, ele tende a mistificar a coisa e achar que é diabo, que é demônio, isso aí tem que orar. Às vezes não, às vezes é um psicólogo que vai resolver o problema. E é engraçado que eu fui várias vezes, entre aspas, condenado, porque coach é místico, mas os próprios pastores, muitos deles mistificam. Exatamente. Que coisa que contrasta, né? Então, assim, agora o que eu sou muito grato a Deus, Alexandre, por um motivo muito interessante. Eu fico pensando, porque quando eu fiz a primeira formação em coach, a primeira turma, como eu tenho muitos amigos pastores, já tinha muitos amigos pastores, eu pensei que fosse fácil.
vou falar com o pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano, e vão querer comprar, vão querer indicar, né? Porque, caraca, que frustração, a primeira turma não existiu. E a segunda turma, que tinha 15 alunos, 13 eu dei de presente, para poder fazer a turma. Sim. Muito bem. Então, teve pastores, que eu não vou falar nome, naturalmente, que não me apoiaram e até botaram areia. Criticaram, mas sabe aquela coisa nos bastidores? Não falaram para mim abertamente. Aí eu fico pensando, né? Vamos olhar agora para Davi. E se Davi não tivesse enfrentado Golias? E se José não tivesse ido lá e ter jogado no poço? Né? Aí eu fico pensando, e se eu não tivesse feito isso? Alexandre, eu nunca postei nenhuma, pode olhar meu Instagram, não tem nenhuma postagem, e eu dou-me em paz com isso. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 5, versículo 1, a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então eu zelo para a minha reputação, não tem nenhuma postagem prometendo cura emocional, nunca postei nada, mas diversas vezes teve cura emocional. Foram diversas pessoas que se cortavam e passaram a não se cortar mais. Centenas, não são dezenas, são centenas de pais que não conseguiram dizer, filho, eu te amo. Centenas de filhos que não conseguiram perdoar seus pais. Dezenas e dezenas de casamentos que foram, sim, restaurados lá no nosso curso. 2.700 atendimentos, eu vou te falar que foram mais de 1.500 gratuitos. Foram muitas e muitas famílias que eu ajudei a restaurar. É lógico que eu ajudei, que sozinho ninguém faz nada. Então, assim, e se eu tivesse parado? Olha quantas pessoas iriam ser prejudicadas, que não teriam acesso a isso. Então, fica aí, como empreendedor e como ser humano, uma lição para você. Quer crescer, você quer avançar, quer romper, você precisa saber lidar com críticas. Você tem consciência que está fazendo é sério, é ético, está dentro do que você acredita dos seus princípios e valores, então vai. Não fica preocupado com o que vão pensar, porque Davi não ficou preocupado com o que Eliabe pensava. Eliabe, no fundo, estava com inveja de Davi, porque Davi foi consagrado rei, ele não foi. Davi teve coragem de lá matar, ele matou depois, mas ele teve que enfrentar e ninguém teve, porque ele era um frouxo. Então, muitas vezes que a gente chama de covarde é porque ele é o covarde. Muita gente que a gente chama de charlatão, às vezes ele é o charlatão. Mas o que a Bíblia diz? Que você vai ser reconhecido pelos seus frutos. No coach chama de resultado, é a mesma coisa. Então trabalha, faz o teu trabalho com dignidade, com responsabilidade, com ética. No meio do caminho eu cometi erros, vários, como um advogado erra, como um psicólogo erra, como um pastor erra, como um motorista de ônibus erra. Só que eu errava não por maldade, eu não errava por má fé. Errava por desconhecimento, por ingenuidade, porque eu não sabia alguma coisa, fui aprendendo, entendeu? Então é isso que eu acredito. Você tem um coração bom, você tá ávido a ajudar o outro, a coisa vai acontecer. Eu tenho muita consciência disso. Só deixar um parênteses aqui para o pessoal que está assistindo, porque hoje a gente está na época do mimimi, tem que ter cuidado com o que fala, né? Nem eu, nem o Marcelo estamos dizendo que o coaching, em hipótese alguma, substitui a palavra de Deus. Verdade. A palavra de Deus, ela pode fazer tudo isso, ela pode ressignificar, ela pode curar, ela pode abençoar, pode fazer? Pode. Não existe conflito entre uma coisa e outra, muito pelo contrário. Você pode agregar o coaching, ensinar a palavra de Deus por meio do coaching, que é uma ferramenta, porque o coaching é uma atividade de meio. É uma ferramenta apenas para viabilizar um resultado. Esse resultado pode ser a sua santificação, pode ser obtenção de conhecimento, de aprendizado, qualquer resultado nesse sentido. Então não existe nenhum tipo de conflito entre o coaching e a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Existe essa preocupação por parte de alguns, até mesmo existe uma resistência hoje por parte de alguns com relação à psicologia, Marcelo, pelo seguinte... Porque na década de 1950, as igrejas em Nova York, todas elas tinham um departamento de aconselhamento cristão, isso era normal. E lá não tinha nem técnica de psicologia, porque a psicologia, primeiro escritório, consultório de psicologia foi surgir em 1960, mais ou menos, ali depois, né? E só quem tinha muito dinheiro que podia ter um psicólogo, né?
Então, eles usavam simplesmente a palavra de Deus para poder ressignificar, para poder ajudar as pessoas, né? E as pessoas iam lá para a comunidade, servia a comunidade ao seu redor, iam até a igreja e elas recebiam a palavra de Deus e eram curadas da ansiedade, da depressão, de várias situações, casamento restaurado. E aí vem um pastor chamado Norman Vincent Peale, que era um pastor na época muito famoso, escreveu 40 livros na área de autoajuda. E ele começou a defender o pensamento positivo, né? Que era um braço da nova era e tal, dizendo que se você acreditasse muito em algo, aquele algo iria acontecer. Dizendo que isso era a mesma coisa que fé, e nós sabemos que não é, o conceito de fé é outro. Sim. E houve uma mistura nisso aí, de tal forma que as pessoas paravam de ir para os departamentos de aconselhamento bíblico para adquirir esses livros. E logo depois começaram a ir para a psicologia, que naquela época era a psicanálise, que era o bambambam da coisa, né? E nós sabemos também que a psicanálise ela entra em conflito com a palavra de Deus em vários aspectos. Quando você diz, por exemplo, que existe um conflito psíquico entre o id, né, o superego, e aí qual é a orientação dos psicólogos? Não, você tem que reduzir o seu superego, a sua consciência e dar vazão ao id, né? Jesus fala exatamente o contrário. Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, quer dizer, o oposto, né? Freud e Jesus ali estão em lados opostos, né? E aí a igreja parou de fazer o aconselhamento bíblico. Hoje você não vê mais igrejas com departamento de aconselhamento bíblico, que é muito comum. Quando alguém está em depressão, está em ansiedade, pastor, estou passando por isso, vai no psicólogo. E a igreja não faz o papel que poderia fazer. Parece que a própria igreja ficou descrente do poder de Deus, porque ela poderia, o pastor pode pegar a palavra de Deus sem problema algum e pode trazer aquilo ali sem precisar de psicólogo. Ele pode, só com a palavra de Deus, conseguir curar, restaurar e tudo mais. Não precisa, porque o psicólogo realmente, principalmente se ele não for cristão, você pode ter alguns problemas com isso, dependendo da linha psicológica. Lógico. Nós temos aí 9 linhas psicológicas principais, apenas uma com evidência científica. As outras não têm. Superadas até pela neurociência. Então tem que ter um pouco de cuidado. O que fica de dica para esses pastores? Cara, se você tem dificuldade de aplicar a palavra de Deus, um departamento, por exemplo, de aconselhamento bíblico, o coaching é uma grande alternativa para você começar a ter esse rebolado de conseguir levar a palavra, aplicar a palavra de uma forma inteligente para ressignificar a mentalidade das pessoas. Então, para aqueles pastores que querem colocar na sua igreja um departamento de aconselhamento bíblico, fazer o curso em formação de coaching, cara, é extraordinário, porque você vai saber fazer perguntas chaves através da palavra de Deus que vão ressignificar e vai ajudar a sua comunidade sem você precisar mandar essa pessoa a um psicólogo, por exemplo. Concorda? Pegando o seu gancho, hoje eu atendi uma pastora. Hoje. E aí ela falou assim, Marcelo, eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora, porque eu fiz isso, eu fiz o seu curso, fiz o seu quê, mas eu não sei, eu acho que eu preciso me preparar primeiro e para melhorar o meu currículo. E aí eu fiz uma pergunta, olha só, eu peguei o coaching, apliquei na Bíblia. Falei, pastora, quando Davi chegou lá para lutar contra Golias, ele se preparou primeiro ou ele foi lá e lutou? Ela parou. Imagina, aí ela falou assim, foi lutar. Imagina ele assim, não, olha só, gente, eu tenho 17 anos só e eu não tenho nenhum corpo que o meu irmão tem. Eu não participei de nenhuma guerra ainda. O máximo que eu faço é cuidar de ovelhas. Eu ainda não tenho maturidade emocional, eu não tenho altura, eu não tenho corpo para isso. Não, eu vou me preparar, depois eu volto. Foi isso que ele fez? Aí ela, não. O que você aprende com isso? Caramba, ela falou, caramba, Marcelo, então é isso mesmo. E ela é pastora. Então eu fiz 3 ou 4 perguntas com uma base bíblica, porque essa base bíblica é aquilo que ela entende, é aquilo que ela vive, é aquilo que rege a vida dela. Ela consegue... Se eu falo isso para uma pessoa que nunca ouviu a Bíblia ou que tem rejeição, não vai fazer muito sentido. Aí vamos imaginar um cara que conserta motor de caminhão. Eu posso fazer uma pergunta usando o motor de caminhão como a base. Aí eu pego um advogado e vou usar então. Quando você usa a lei, o que a lei diz sobre isso? Disse isso e isso. O que você entende com isso agora usando a lei a seu favor? Então você usa as perguntas que são pertinentes àquele modelo de vida que a pessoa que vive.
E essas perguntas, Jesus fazia muitas perguntas. Jesus fazia perguntas para a pessoa parar e refletir. Pô, ele foi o maior, Jesus foi o maior coach da história? Foi o maior coach, o maior médico, o maior psicólogo. Quando Augusto Cury escreveu o maior psicólogo da história, foi Jesus. Mas ele foi só psicólogo? Não, ele foi coach também. Ele foi coach porque ele fazia perguntas maravilhosas, ele fazia as pessoas, né, serem ressignificadas. Além, ele foi o maior médico? Foi, porque ele curava as pessoas. Ele foi o maior advogado? Foi o maior advogado. Tem até música que chama ele de advogado. Né? Meu advogado é o meu Senhor. Então Jesus foi tudo. Então por que ele pode ser psicólogo, ele pode ser médico, mas ele pode ser coach? Entende? Isso é uma crença de algumas pessoas. E aí, como é crença, nós temos aqui ou quebrar essas crenças, se as pessoas quiserem, ou se elas não quiserem, está tudo bem. Tudo bem. Alguém pode achar que igreja é um caminho ruim, que pastor, né? Vamos lá, uma crença muito comum, pastor é tudo ladrão. Sim. É uma crença. O que você faz com isso? Você para de ser pastor? Sim. Imagina, não vou ser pastor mais não, sabe por quê? Porque eu já vi pela terceira vez esse ano que pastor é ladrão. Então, aí não é assim que funciona a vida. Se você tem consciência, volta aqui a afirmar, está fazendo a coisa certa, está de acordo com os seus princípios e valores, não fere ninguém, vai lá e faz. Então eu acreditei nisso. E graças a Deus eu tenho que hoje fruto. Então as pessoas reconhecem o fruto. Não são palavras, não são discursos. É legal o discurso, é legal a oratória, é legal. É legal construir uma boa narrativa, é legal, é muito legal. Mas isso não perpetua, isso não cria raiz. O que perpetua são os resultados. Verdade. Marcelo, caminhando para o fim da nossa conversa... Pô, já? Já. Caramba, muito rápido. Caminhando para o fim da nossa conversa, e esse tal de teologia coach, existe esse negócio? Eu acho que existe, Alexandre. Existe tanta coisa, né? Esse mundo é esquisito, né? Existe... esses dias eu tenho uma aluna, uma mentorada, que ela é especialista em síndrome de Irlen. Sim. Você conhece isso? Isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso eu ouvi pela primeira vez, tem 2 meses que eu ouvi isso pela primeira vez. Sim. Então tem muitas doenças que a gente não sabia que existia e existem muitos termos que foram criados, né? Alguns. Então, teologia do coach. Antes a gente combatia a teologia da prosperidade. Aí o que o Instituto Haggai diz? Que a maioria dos evangélicos, aí é número, querido, que a maioria dos evangélicos vive uma vida financeira escassa. Eu não estou falando de conforto, de luxo, não. Eu estou falando de coisa básica, de você viajar com a sua família pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano. Ter um carrinho, não precisa ser 0, não. Um carrinho para você pagar em dia, né? Ele pago. Ter um plano de saúde para você não depender do hospital público. A maioria dos evangélicos com nome sujo no SPC e Serasa. Sim. A grande maioria tem empréstimo, 3, 4, 5 empréstimos. E aí, não, porque a teologia da prosperidade. Então, o que é certo? É não ser próspero? O que é o certo, então? O certo é ficar dependendo do INSS? O certo é depender de auxílio do governo? Esse que é o certo? O que eu sou contra é subir ao altar. O altar é para você pregar a palavra e fazer o apelo no final e você proclamar o evangelho através da palavra, através do púlpito. Eu sou contra a pessoa usar o púlpito para falar de técnicas de coach, isso eu sou contra. Mas eu sou contra, alguns podem ser a favor, né? Mas eu particularmente, vou dar um exemplo, eu tenho um livro. Eu nunca subi numa igreja para pregar ou palestrar, nunca levei meu livro. Eu tenho um livro aqui, ó. Eu durante 13 anos fui da Catedral Metodista de Ebenezer. Quantos pastores que estão aí hoje famosos, digamos assim, eu trouxe aqui 10 livros. Esse aqui eu escrevi lá em Balneário Camboriú, no congresso, esse aqui. Aí esse aqui, esse de finanças é maravilhoso. Agora esse aqui, irmão, para casamento, era vendedor de livro, levava 10, 15, 20 minutos vendendo livro. E todo mundo, o que Jesus falava lá? Não vende nada dentro do templo, não. Eu, na minha primeira igreja, eu vi pastor vendendo sapato, vendendo camisa social. Não, porque eu vou viajar. Entende? Mas não é isso que... Então aí você... Se nós formos combater tudo que é errado mesmo, não combate só o coach, não. Combate outras coisas também. Porque tem muita coisa que tem que ser revista. Mas existe? Existe. Eu não vivo esse universo. Eu talvez, eu já ouvi muito assim, Marcelo, eu estava numa rodinha, eu preguei numa igreja e pastores amigos meus estavam na igreja, aí
Tô comendo uma pizza lá, daqui a pouco surgiu um negócio de coach e tal. Aí começaram a falar um monte de coisa. Eu falei, só que tem um que é o Marcelo. O Marcelo não é assim, não. Então eu fui várias vezes defendido. Mas por quê? Porque é o que eu falei anteriormente. É resultado. Não estou fazendo nada de errado. Eu não estou sendo desonesto, eu não estou ludibriando ninguém, não estou enganando ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou ajudando pessoas, estou ajudando empresas, estou ajudando empregos, estou ajudando famílias. Eu estou fazendo, e igual a mim, tem várias pessoas boas, bem intencionadas. Agora, tem o cara mal? Tem, como tem na OAB, como tem no Judiciário, como tem no Conselho de Psicologia, como tem dentro das igrejas, como tem em qualquer lugar. Em todo lugar vai ter, infelizmente vai ter. Não tinha entre os 12, não tinha Judas? Sim. Então não mudou muita coisa. Eu vejo agora, falando como teólogo, né, que essa nomenclatura teologia coach, ela foi criada mais para implicar com, não é nem com coach, porque Acho que é teólogo. Não, é para implicar com os falsos profetas, implicar com aquelas pessoas que ficam trabalhando as emoções para poder arrancar o dinheiro das pessoas e tal. Porque essas pessoas entendem que coach é isso. Quer dizer, na verdade existe uma confusão, porque isso não tem nada a ver com coach. Então, o cara que fala isso, ele não entende nem de coach, e ele não entende nem de teologia. Por quê? Porque o objeto da teologia nunca foi o coach. O objeto da teologia é Deus, é a palavra de Deus. Então, existe teologia sistemática, teologia bíblica, teologia prática, teologia histórica, mas teologia coaching é uma nomenclatura teologicamente, né, inadequada. Como a teologia da prosperidade, você pode apelidar um movimento, mas não é teologia real, legítima, né? É só um apelido mesmo. É um apelido. É só uma guerrinha entre um grupo com outro. De movimento. Por exemplo, psicólogo. Eu já ouvi várias vezes. Psicólogo é contra o coach. Mas tá tudo bem, isso é contra, tá tudo bem. O que você... Uma vez falaram, né? Marcelo, qual é a sua opinião dessa briga entre o coach e o psicólogo? Aí eu falei, olha só, quando eu tinha 7 anos de idade, estava na primeira série, tinha crianças brigando, garotos brigando. Eu ia para um outro caminho. Quando eu fiquei mais velho, lá na quinta série, depois da aula, um pegava o outro, eu estava em outro caminho. Quando eu fiquei mais velho, para o baile, já era adulto, tinha gente brigando, eu ia para outro caminho. Então eu não fico brigando, é só não participar da briga. É tão fácil isso. Tem a briga, tem, mas eu não estou brigando, eu estou em outro caminho. Enquanto alguém está brigando, eu estou produzindo, eu estou avançando, estou crescendo, eu estou ajudando, eu estou, sabe, me aproximando de Deus. E quando alguém me ofende, quando alguém fala alguma coisa que eu sempre falo, né? Eu não levo desaforo para casa. Eu levo para a igreja. Sim. Eu levo desaforo para a igreja, irmão. Fui ofendido pelo meu irmão. Toma conta dele, pô, me tira essa angústia, me tira ele. Eu não quero olhar para ele com um olhar de rejeição e tal. E aí eu peço a Deus para tirar. Aquilo que eu não posso fazer, assim, eu faço por mim, porque eu não sei fazer isso. Mas, de modo geral, tem briga, eu não participo dela. Não envolvo. Eu acho que é perda. Eu sempre falo, o desperdício é um tédio, TEDIO. Então eu não gosto de perder tempo, não gosto de perder a minha energia, não gosto de perder dinheiro, não gosto de desperdiçar a minha inteligência e nem as minhas oportunidades. Isso é maturidade. É maturidade. Mas nem todo mundo tem essa maturidade, É uma pena que veio tarde, tá? Porque eu deveria ter maturidade com 30 anos de idade, não com depois de 40. Né? E maturidade, a idade ajuda, mas eu deveria ter lá atrás, ter lido mais, ter estudado mais. Uma coisa que eu não fiz, infelizmente, em função de tantas coisas, mas que você ainda cedo tenha maturidade para não errar tanto quanto nós erramos. Tá certo, Marcelo. Bom, novidade para as pessoas, o Instituto, agora nós temos, a Alfa Studio tem convênio com o Instituto Marcelo Antunes. Então você que é aluno do Marcelo Antunes, você pode pegar um voucher com ele e você vai ter desconto, você vai ter um preço diferenciado na hora de você contratar aqui no estúdio o seu espaço para você gravar o seu podcast, para você fazer o seu curso, para você gravar a sua propaganda do seu produto ou do seu serviço. Você vai ter desconto em todos esses serviços aí. Então quem quiser tem que falar com o Marcelo para ele poder dar para você o voucher, só para quem é aluno do Marcelo, ok? Marcelo, estamos chegando ao fim. Queria te agradecer imensamente a tua presença aqui. Sei que você é muito ocupado e para você não é fácil tirar um tempinho para estar aqui, mas vou deixar uns minutinhos para você dizer para o pessoal quando é que vai ser seu próximo curso de formação, fazer um convite, falar do seu Instagram. Fica à vontade.
Bom, quero agradecer primeiro pelo carinho, pela oportunidade, né, pelo convite. Meu Instagram é Instituto Marcelo Antunes, Instituto Marcelo Antunes. E nós teremos agora no dia 5 de outubro a turma 106 do curso Mudei, que é um curso de gestão financeira e gestão emocional. E no dia 26 de outubro é a turma 107, são 2 turmas por mês. A formação em coach vai acontecer em novembro, dia 6 e 7 e depois 23 e 24 de novembro. São 2 sextas e 2 sábados, é uma imersão de 36 horas. É um curso com muito volume de informações, prático, né? Você vai atender, já vai atender na formação em coach. Você vai aprender lá a torre de Hanoi, o Jenga, vai usar os bonequinhos, você vai aprender a usar a técnica da construção familiar, você vai aprender até a janela de Hawaii, tantas ferramentas, a hora da vida, a quadrante da vida, muita ferramenta bacana, além de todos os princípios, as técnicas, como você ressignificar, de como você cortar uma catarse, tantas técnicas que são maravilhosas. Então, se você quiser saber, ter mais informações sobre os cursos, 021, meu telefone, 967881111, 021 967881111, 1111 no final, para que você possa falar comigo diretamente. A partir agora de outubro, a gente vai ter a nossa gestora comercial, a Miriam, que vai cuidar dos contatos, mas quem entrar em contato comigo através do podcast aqui vai ter um desconto muito diferenciado lá. Eu tenho convicção que vai ajudar muito você, a sua família e os seus negócios. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Estamos juntos. Você que está em casa, obrigado mais uma vez. Até a próxima. E os sonhos não envelhecem. Amém.